Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Então, a experiência com a religião, nós já temos há muitas existências. A doutrina espírita vem nos convocar a uma experiência com a religiosidade, não apenas com o lado espiritual, não apenas com espíritos desencarnados, mas acima de tudo, desenvolver a nossa espiritualidade. Perceber que a experiência material tem uma função para a vida espiritual. São coisas aparentemente separadas, mas que se coadunam, que convivem juntas quando estamos reencarnados, para que uma auxilie a outra. Não é negar a experiência material, mas é trazer essa espiritualidade, essa noção de que há algo além da matéria, esse ponto de vista que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é trazer esse olhar para além da matéria, esse olhar de espiritualidade, esse olhar da boa nova, esse olhar da esperança, esse olhar da ressignificação das experiências precisa ser trazido, lançar luzes para o nosso cotidiano. E o que isso significa? Isso significa aquilo que Amélia Rodrigues, em algumas das suas obras, nos disse na sua série evangélica. Viver no mundo, estar no mundo, conviver com as pessoas, ser uma pessoa comum, gente como a gente, alguém que toma café, alguém que conversa, alguém que não está no alto de um pedestal, apartado, separado dos demais, olhando de cima, mas alguém que está junto aos seus irmãos, que sabe das dificuldades, que passa pelas dificuldades, que está de mãos dadas. Alguém que sabe a dor e a delícia de ser o que se é. E sabendo a dor e a delícia de ser quem somos, temos um olhar diferente, uma visão para além dos problemas, para além das dores, para além do imediatismo. Porque estamos numa experiência material com vistas, com olhar ao nosso crescimento. E isso muda tudo. Isso muda tudo, ou se não muda, deveria mudar. Porque se eu tenho recursos, se eu tenho bastante dinheiro, bastante recurso, herança, seja lá o que for, ou se eu trabalhei muito e agora eu tenho um bom salário, e se o meu olhar, o meu entendimento, a minha vida é puramente material, então qual vai ser o meu pensamento? Guardar, gerar muita herança para os meus filhos, ou gozar e usufruir de tudo. Agora, se o meu olhar, se o meu entendimento, se o meu sentimento é de trazer o conteúdo espiritual para o cotidiano, para a vida, eu vou encontrar no dinheiro um recurso, uma ferramenta para aliviar a dor do meu irmão, para ter os momentos de alegria, de compartilhar a mesa farta, mas não apenas a mesa farta com os meus, e também a mesa farta com os pequeninos. Porque onde houver o que fizerdes a um destes pequeninos do mundo, quando destes de beber, quando destes de comer, é a mim que o fizestes. Isso não pode ser apenas uma leitura do Evangelho distante da nossa vida, bonita, que a gente cita, que a gente repete, que a gente lê e que a gente compreende, mas não vivencia. Eu preciso lembrar dessa frase no momento em que eu estou lá comendo o meu sanduíche faminto, voltando do trabalho, e que então alguém me para com mais fome do que eu e me pede algo e eu só tenho aquilo. É
nesse momento, na prática, na vida, que essa frase precisa ressoar aos meus ouvidos. E eu preciso olhar para aquela pessoa que eu não conheço, que não é minha mãe, que não é meu pai, que não é meu irmão, que não é meu filho consanguíneo, e enxergar ali Jesus. E enxergar ali um destes pequeninos aos quais Jesus se referiu. É quando a gente está no trabalho, afadigado, cansado, estressado, e a gente está querendo pensar só nos nossos problemas, só nas nossas dificuldades, só no nosso cansaço, só nas nossas dores. E ainda tem aquela pessoa do trabalho que quer passar a perna na gente, que a gente não pode confiar. E as pessoas fazem fofocas, e um fala daqui, outro fala de lá. E sem perceber a gente está começando a ficar igual aquelas pessoas, a se comportar tão parecido. E é nesse momento que as passagens de Jesus, nos ensinando de que amar aos que nos amam, aos que nos admiram, isso os saduceus, os fariseus, os hipócritas também fazem. É preciso fazer um pouco mais, dar um passo além. É interessante porque a palavra gentileza, que é uma palavra do mundo, uma palavra que a gente usa cotidianamente, todo mundo em algum momento já falou sobre gentileza, já foi chamado de gentil, eu já disse que alguém era gentil. E é interessante o que significa um ato de gentileza, porque a gentileza é fazer um pouco mais. É você fazer aquela atitude, você ter aquela atitude, aquela ação, que não é uma obrigação sua. Então, digamos assim, tem alguém que está carregando uma coisa pesada, você não tem obrigação de parar o que você está fazendo, se atrasar e ajudar aquela pessoa. Você não tem obrigação disso. Não é como, por exemplo, aguardar a sua vez na fila. Você tem obrigação de aguardar a sua vez na fila. Mas nesse caso não é uma obrigação, é uma gentileza. Se você faz isso, você está sendo gentil. Você está sendo amável. Você está sendo mais que educado, fazendo um pouco mais. E Jesus nos convida o tempo inteiro no Evangelho, em todos os seus ensinamentos, a fazer um pouco mais. Trazer espiritualidade para o nosso cotidiano, trazer o Evangelho, a Boa Nova, o Espiritismo, o cristianismo redivivo para o nosso cotidiano, é nos perguntar: o que mais eu posso fazer? É sair da acomodação de que, já fiz minha parte, tô livre, não tem nada a ver comigo isso. Essa pessoa que está na rua não tem nada a ver comigo. Essa pessoa que eu não gosto mesmo, não vou fazer de nada para gostar. É perguntar o que mais eu posso fazer. Não é o que mais eu posso fazer para agradar, para parecer bom. Porque às vezes o que mais eu posso fazer é um trabalho interno. Às vezes a espiritualidade no nosso cotidiano é um perdão silencioso, que talvez a pessoa nunca saiba, porque é uma guerra fria, é uma guerra silenciosa. Vocês nem chegaram a brigar, mas você sabe que tem um sentimento ali controverso em relação àquela pessoa. E por buscar essa espiritualidade no seu cotidiano, você se dispõe a trabalhar esse sentimento, a encará-lo, a lançar luzes sobre essa escuridão. E nas suas preces você começa a pensar naquela pessoa e pedir ajuda a Deus para transformar aquela animosidade, aquela inveja, aquela raiva, a ter olhos de ver as qualidades daquela pessoa, a mudar o ângulo de percepção, a colocar-se no lugar daquela pessoa, a empatizar com ela. E pode ser que ninguém esteja percebendo o seu esforço,
que ninguém saiba, porque nem sempre essa espiritualidade se apresenta como as pessoas estão acostumadas a ver. Então a gente vê um médium que psicografa, que cura, que faz isso, que faz aquilo, e a gente diz assim: nossa, quanta espiritualidade que aquela pessoa tem. Porque o mundo também acaba impregnando a nossa percepção sobre a espiritualidade, achando que as questões que a pessoa espiritualizada é só aquela em que a espiritualidade se apresenta ostensivamente, ou pela mediunidade, ou pela oratória, ou pelo muito fazer alguma coisa. Mas a espiritualidade pode estar presente em nosso cotidiano no anonimato. Eu conheço pessoas espiritualizadas, pessoas admiráveis, pessoas que têm no seu cotidiano a vivência cristã e que são ilustres, desconhecidas, que não têm nem rede social para compartilhar nada.